tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é um pouco diferente. Nós vamos começar agora, né, uma maratona de entrevistas. Vai ser um bate-papo. E hoje a nossa convidada especial é a Juliana Mota, maquiadora. E por sinal, ela que fez a minha maquiagem. Depois eu vou fazer um postzinho falando sobre isso. E ela vai falar para nós hoje um pouco da experiência dela, né, sobre o emagrecimento. Essa moça, né, que hoje está aí com esse corpício maravilhoso, ela já esteve aí alguns números a mais no seu manequim, com a balança, né, com o peso bem maior, e ela vai falar para a gente hoje sobre a sua experiência. O que eu quero trazer para você aqui hoje? Muitas vezes, algumas pessoas já desistiram de buscar o corpo ideal. E como sempre eu tenho falado, o corpo ideal não é aquele corpo que a mídia diz, mas aquele corpo que você se sente bem, aquele corpo que quando você veste uma roupa, você se olha no espelho e você sente que você está gostosa, entende? Está poderosa, né? Então, esse é o corpo ideal para você. E eu anotei aqui algumas perguntinhas, porque eu não sei se você que já me segue sabe que eu gosto de conversar muito, eu gosto de bater muito papo. Então, para que não fique muito demorado e a gente não sai do roteiro, eu fiz algumas perguntas aqui para a gente estar alinhando e para não demorar muito. E a primeira, né, eu quero fazer aqui para nossa convidada. Primeiro eu quero te dar mais uma vez aqui o bem-vindo, Juliana. Para mim é um prazer ter você aqui conosco nessa tarde, né? E o que eu quero que você fala para nossos ouvintes? Realmente, assim, a tua experiência, porque eu sei que você, como a maioria das pessoas, já passaram por vários tipos de dietas. E nós sabemos que não é fácil. Seja você querer eliminar 3 quilos, 5 quilos, 10 ou mais, não é fácil, né? E nós nos deparamos aí hoje com as redes sociais com vários tipos de dietas muito atrativas, várias promessas, né, que parecem ser muito fáceis, muito atrativas. E a Ju vai contar um pouco, né, da história dela. Então a primeira pergunta, Ju, que eu quero fazer para você já esteve acima do peso? Nem parece, né, gente? Com esse rostinho, você já esteve acima do peso? Você já enfrentou aí o sobrepeso? E você comia assim, se aconteceu isso, o que te levava a você estar sobrepeso? Você comia por ansiedade ou não? Sim, quando eu comecei a engordar mesmo, eu percebi que foi diante das responsabilidades. Eu fui engordando a partir do momento que eu fui adquirindo maturidade, então as coisas foram bem... Isso é porque ela é bem jovem, viu, gente? É uma garotinha. Mas a partir dos 20 anos eu comecei a ter, né, a começar a engordar mesmo. E sempre foi descontando na comida, né? Eu comecei a pedir muito delivery, muito hambúrguer, muita pizza, fazia bastante macarrão. Tudo eu gostava de degustar muito, né? E adoro doce até hoje, mas era um dos meus pecados maiores, eram os doces, as massas. Certo. E aí eu fui engordando tudo. Então, para ver, ela disse aqui, né, que eu fui engordando muito. Vamos ver quanto é que foi esse muito, né? Daqui a pouco a gente vai saber. Então, nesse período que começou as responsabilidades, quantos anos você ficou aí acima do corpo, que as suas roupas já começaram a não te servir mais? Quantos anos durou esse processo? Olha, veio desde 2018, né, a 2020, que foi durante a pandemia, que o meu peso alavancou mesmo. Mas eu vim engordando desde de 2018, né? Eu tinha por cerca de 21 anos de idade. E em 2020 eu engordei mais de 10 quilos. E aí foi que eu me choquei bastante com o espelho. Porque eu já não... A gente se acostuma, né, com a nossa imagem. Mas quando eu me choquei, realmente, eu já tava aí pra... Tipo assim, opa, parece que agora eu preciso, né, fazer alguma coisa. E quando eu vi que a minha roupa não era mais o mesmo número, quando eu ia comprar roupas e sempre eram números diferentes, eu ficava, meu Deus, tá mudando muito, né? E já pegando um gancho, gente, sobre o que a Ju tá falando, né, sobre ela perceber que o número da roupa dela ia aumentando, e às vezes algumas pessoas não observam isso, porque quando nós estamos
vendo o nosso corpo no espelho, todo dia às vezes nós não percebemos que o nosso corpo está crescendo. E se as nossas roupas é meio folgada, igual essa que eu estou usando hoje, ou nós usamos alguma roupa de malha, né, ou roupa que tem tecido que tem elastano, acaba que ele veste 2, 3 números a mais, porque ele estica e às vezes nós não percebemos. Então já quero deixar uma dica aí para você. Cuidado com roupa sem elastano se você tem dificuldade com sobrepeso, certo? E vamos aí então a outra pergunta. Aí você chegou a fazer algumas dietas enquanto isso, teve alguma dificuldade, conseguiu emagrecer, mas não permaneceu? Como é que foi a sua história? Quando eu comecei a perceber que eu estava engordando, eu tinha uns 70 quilos. E quando eu vi isso, primeiramente, eu passei por exercício, né? Porque eu sempre fui uma pessoa sedentária. Então, eu via que eu não fazia exercício, que eu comia, e eu achava que eu comia normal, né? Então, eu comecei a fazer exercício, achando que ia resolver, mas não resolveu. Aí eu passei pra dieta. Fiz como a maioria das pessoas, cortei o carboidrato. Resolveu? Não resolveu. Mas esse carboidrato que você cortou é o tão famoso pãozinho. O pãozinho, entendeu? Tirei o arroz, né? Todo mundo quer tirar o arroz, tirei o arroz. E fui tirando todas a comida, né? Que a gente acha que vai atrapalhar a gente. Mas aí não mudou muita coisa, né? Certo. Então, o que nós observamos aí? E uma coisa que a Ju falou, que a maioria das minhas pacientes tem relatado em consultório. Elas às vezes falam assim, doutora, mas eu não como pãozinho, eu tirei o pãozinho, aí eu tirei o arroz. Como se os dois, né, fossem os vilões aí que fazem o peso aumentar. Eles fazem o peso aumentar? Em parte sim, se você comer só pão ou só arroz, né? Mas acontece que não é isso. Então, é muito mais do que você tirar apenas o pãozinho e o arroz, né? Então, se você quer saber dicas, se você quer conhecer mais como é que você pode fazer, continua nos acompanhando. E agora a gente vai começar, né, essa sequência de bate-papo para estar trazendo pessoas, né, para estar relatando a sua experiência, para você ver que é possível sim chegar ao corpo desejado. Pois bem, como você se sentia quando você percebia que mesmo você tendo se empenhado, fazendo atividade física, tirado ali o teu pãozinho, tirado o arroz, e parece que não adiantava nada? Como é que era o seu sentimento com relação a essa experiência, Ju? Cada vez que eu me privei, né, de fazer certas coisas, né, de comer certas coisas, ou de parar de jantar, né, tirar o café da manhã para poder perder peso, e quando eu me frustrava, eu acabava descontando mais ainda, né? Tipo, não deu certo. Ia chegar o fim de semana, né? O evento que você queria, eu comia mais do que devia. Isso. E esse relato da Ju, gente, não acontece só com ela. A maioria das pessoas falam assim, bom, eu já errei mesmo, eu já enfiei o pé na jaca, né? Então agora deixa eu chutar o pau da barraca e na segunda eu retorno, né? Quantas vezes, talvez você que está nos ouvindo, você já aconteceu isso com você, de você às vezes tá fazendo uma dieta e aí teve um momento ali de emoção, ou você pesou, ficou frustrada e depois você acabou, entende, falando, não, agora eu vou comer mesmo porque eu mereço, né? Então não tá adiantando nada mesmo, depois eu começo de novo. Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, coloca aí nos comentários pra gente conhecer um pouquinho também da sua história. Então, o que nós podemos ver aqui com a Ju? Ela fazia atividade física, deixou de comer algumas coisas que ela gostava e o que, como ela disse, né, foi a partir do momento que ela começou a ter responsabilidade, né? E isso geralmente acontece mesmo. Não só quando você começa a ter responsabilidade, mas ainda que às vezes em adolescência, ela já está adulta, mas às vezes um adolescente, as responsabilidades que às vezes a gente acha que para ele não é muito, mas para a idade dele é. E isso é muita coisa e acaba muitas pessoas descontando na ansiedade, descontando a ansiedade, né, na comida. E o que eu tenho estudado, eu tenho trazido e tenho buscado colocar dentro do meu método é justamente isso. Porque você precisa entender que ainda que você esteja ansiosa, ainda que você quer comer muito, você precisa saber que você pode comer. Mas que tudo tem que ter um controle. E é claro que sozinha você não vai conseguir, mas tem sim algumas estratégias que dentro
do método, né, Vinhal Transforma, que a gente passa isso para nossas clientes, onde elas podem se comer o que gostam. Elas precisam começar a trabalhar a mente, começar a entender que não é se privando que você vai, né, conseguir eliminar peso. Porque você pode até se privar de algumas vezes, né, fazer algumas dietas onde seja bastante restritiva, às vezes se matar na academia, mas ninguém dá conta de viver assim para sempre, né? Então precisa sim existir um meio, e existe. Dentro do MVT, né, que é o método Vinhal Transforma, nós conseguimos passar assim estratégia onde nossas pacientes elas têm realmente assim uma transformação começando a partir da mente. Então, Ju, e quando foi assim que você conheceu o método Vinhal Transforma, e o que foi de diferente que você viu dentro desse programa que você conseguiu colocar em prática? O que assim que eu conheci, né, a senhora sempre deu todas as instruções, né, para isso se tornar o mais fácil possível, né, Uhum. de eu levar para a vida. Então foi isso que eu descobri mesmo, que eu não precisava me matar, né, e passar fome e me sentir mal de estar comendo o que eu gosto, né, que é o meu docinho. É o docinho. Eu adoro chocolate. Ela sempre fala, mas aí eu vou poder comer chocolate? O que eu disse pra você? Pode. Pode comer chocolate, você pode comer docinho. E dentro do método, né, no Vinhal Transforma, você vai entender como é que você pode fazer isso. Porque, como ela diz, se privar. A gente pode sim se privar uma semana, duas, mas como ela mesma disse, que eu passei para ela que isso era para a vida. E é isso que nós precisamos aprender, que a gente precisa ter alguma mudança, ter comportamentos novos, que seja para a nossa vida, e não apenas por um período pequeno. Tanto é que às vezes algumas pessoas falam para mim, chegam no meu consultório e dizem, olha, eu preciso eliminar peso, eu preciso eliminar 15 quilos para ir num evento daqui a tantos dias. Eu falo, você está no lugar errado. Porque não é, gente, da noite por dia, não existe milagre. E você não pode emagrecer privando a sua saúde. O que precisa é você entender que o emagrecimento é apenas uma consequência de mudança de hábito, de uma alimentação saudável. Então, aí sim você vai conseguir o emagrecimento, mas não que isso venha acontecer fazendo dietas restritivas. Deixa eu puxar aqui, que apagou aqui as minhas sequências de perguntas. Certo. Então, vamos lá. E a pergunta que eu acho que você deve estar aí ansiosa, né? Sim, mas aí quantos números do manequim a Ju conseguiu eliminar? Qual o manequim que ela já estava vestindo e qual o manequim que ela está vestindo hoje, né? Então deixa eu fazer essa pergunta para ela. Ju, queremos saber, né? Qual o manequim que você usava e hoje, que esse corpo é maravilhoso, qual o manequim que você já está usando? Eu usava só calças com elástico e eu tava vestindo tamanho 44. Eu cheguei a vestir tamanho 44. Até porque o meu biotipo corporal é engordar muito nos quadris. Toda a minha gordura vai para os quadris e culotes. Uhum. Então eu tive que começar a usar números maiores. E o seu abdômen, você sentia também que ele era grande? Sim, meu abdômen era bem distendido, né? Eu tenho o abdômen mais distendido, né? Aquela pochetezinha pra frente mesmo. Então, isso atrapalhava bastante, né? Pra achar roupas, né? Isso. Então, eu usava sempre com elástico. Tá. Mas assim, o seu número mesmo assim, sem ser com elástico, você acredita que você eliminou quantos números do manequim? Hoje em dia eu uso 38. 38. Você usava? Eu usava 44. 44. Então, ela eliminou 4 números do manequim. E para que você possa entender o quanto é 4 números do manequim em peso. Porque o que acontece? Às vezes algumas pessoas eliminam menos peso, mas você vê uma diferença muito grande. E outras não. Então, a gente precisa entender que a massa corporal, né, das pessoas são diferentes, principalmente se as pessoas não fazem algum tipo de atividade física, que ela vai ganhar massa magra. Então, mas mesmo assim, com esses 4 números do manequim menos em quilos, quantos quilos você eliminou, Ju? Eu eliminei mais de 16 quilos já. Viu? Mais de 16 quilos. Então, eu estava fazendo as contas aí, e mesmo pesquisando,
é essa referência do resultado que a Ju passou. Em média, cada 4 quilos é como se fosse o número do manequim. Entre 4 e 5 quilos você diminui ou aumenta, né, o número do manequim. Então você vê, ela eliminou 16 quilos e eliminou 4 números do manequim. Poderia ter sido mais em peso? Poderia, se ela não fizesse atividade física, musculação. Porque conforme eu disse, né, quem faz musculação, ele vai ganhar massa magra. Então a massa magra pesa mais do que a gordura. Então por isso, em 16 quilos, ela eliminou 4 números. E daí esse rostinho hoje, né, de menina, um sorriso. Quando você se olha no espelho, quando você vai comprar uma roupa, que você se olha, o que você sente? Qual o sentimento que você sente, Ju? Sem explicação, assim, para autoestima hoje em dia, porque quando eu engordei, realmente eu fugia. Eu não tenho tantas fotos de quando eu engordei, porque eu lidava com o espelho muito. Realmente eu não gostava de me olhar, não gostava de tirar foto. Eu chegava a tirar foto apenas de perfil, né, para não mostrar o meu corpo. Olha E só, gente, um corpo tão bonito, um rosto tão bonito desse que é escondido. tanto que eu fico até emocionada realmente, porque hoje em dia eu receber um elogio, eu me olhar no espelho, eu querer tirar uma foto, querer posar mesmo, é muito gratificante para mim, realmente. E ainda mais assim, a Ju, como eu falei no início, né? Ela é maquiadora. E ela faz também uns videozinhos dela, ela faz. Você pode acompanhar ela lá no Instagram. Ju, pode falar seu Instagram aí, Ju? Juliana Mota Beauty, Juliana com 2 L's. Viu? E assim, você imagina, ela querer fazer, né, as fotos dela, postar, e ela não conseguir fazer, por quê? Porque ela não se sentia bem. Então, se você está aí passando pela a mesmas dificuldades, né, que a Ju passou, sem conseguir se olhar no espelho, sem conseguir tirar fotos. Eu sei o que é não ter fotos, porque quando eu era criança, naquela época a gente não tinha máquina fotográfica, né, e como se dizia na época, não tinha retrato, era muito só num evento. E eu não tenho, gente, retrato de quando eu era criança, na minha adolescência. E eu nem sei direito como é que eu era, eu tenho muita vontade de ver. E assim, você poder guardar isso, né, para a vida. E eu quero ver com você, Ju, o que você diria para as mulheres que às vezes passou por essa mesma situação de ficar se escondendo, não conseguir tirar foto, talvez não entrar numa loja para comprar roupa, que isso é outra dor que elas relatam para mim, que às vezes já entraram em alguma loja e a vendedora disseram para algumas, né, assim, olha, não tem nenhuma roupa aqui que te serve. Já imaginou que constrangimento, e assim, já é difícil de você saber que talvez você não vai encontrar, você não vai poder levar aquela roupa que você quer, e então ouvir isso de uma vendedora, né? Então, se você que é vendedora, que está ouvindo isso, abraça essas pessoas, se achega, procura falar com jeitinho se não tem, mas não fala dessa forma, porque isso machuca muito. E o que você diria, Ju, qual conselho que você daria? Você indicaria o método, né, o Vinhal Transforma para outras pessoas? O que você passaria? Você, além de comer doce nesse método, entende? Quais foram as facilidades que você teve para emagrecer com ele e você indicaria esse método para outra pessoa? O que eu indico mais ainda, super indico, né, o seu método foi, assim, eu estou nesse processo já há 2 anos com a doutora Nilma, e é muito gratificante porque não é difícil, sabe? Você se colocar em primeiro lugar, né? Você se amar mesmo. Todo o processo é de amor próprio, né? Porque você não vê mais aquela imagem, né, padrão que muitas vezes é cobrada, mas você se ama. Você começa a se amar desde ali, né? E você quer ver mudança porque você quer se ver bem, né? Você quer olhar para o espelho, você quer tirar uma foto bonita, né? E se achar bonita. Então, respeite seu processo, né? Que seja. Não é milagre, né, Isso Ju? não é milagre, mas respeite seu processo de aceitação e de mudança, né? De reeducação alimentar, porque não é fácil, não é fácil, mas é possível e você vai se sentir muito bem depois que você passar por todo o processo.
E o melhor de tudo é poder permanecer, né, Gil? Ela falou que já está com 2 anos, que quando ela iniciou assim. E não tive processo sanfona, não tive. Ela não teve o efeito sanfona, né? Igual ela está dizendo aí. Comia, você consegue hoje comer o que você gosta, quando você sai você come o que gosta. Tenho refeições livres, adequadamente, tento manter o equilíbrio sempre. Isso é pra vida, gente. Porque é saúde mental também, né? Isso. Você vê o doce que você gosta, né? O chocolate que você gosta e querer comer também. E depois você segue a sua vida normal, sem culpa, né? Porque é isso mesmo. Você pode comer? Pode. Você vai aprender a comer. Então, dentro do MVT, você vai aprender a comer. Quando nós aprendemos a comer, igual ela disse que é mental também, realmente é mental. Né? A alimentação, a nossa vida, tudo começa primeiro no nosso pensamento. E quando nós conseguimos administrar essa situação, né? Essa vontade de comer, às vezes tudo, e você começa a entender que você pode ter controle sobre a sua ansiedade e você pode comer um pedaço menor, porque amanhã você pode comer de novo. Então isso faz toda a diferença. Então continua nos seguindo pelas redes sociais. Eu já quero aproveitar e quero convidar você. Nós vamos ter um evento dia 8/9 às 20h30, onde eu vou estar passando estratégias que eu passei para a Ju dentro do método, né, do Vinhal Transforma, e que você pode estar aprendendo e que você venha emagrecer realmente. Então, nesse método, eu ajudo mulheres a controlar a ansiedade, eliminar 4 números do manequim ou mais. Por exemplo, ela já eliminou 4, mas você pode eliminar mais do que 4. E o melhor do que só eliminar os 4, né? É permanecer magra. Porque não adianta você eliminar, aí você faz algumas dietas restritivas aí, só que você continua, depois o seu peso volta até mais do que antes. E esse não, você vai continuar. Tem 2 anos, né, que ela já conseguiu estar com este resultado aí. E você ainda quer eliminar um pouquinho mais? Ainda tenho mais metas. Tá vendo? Ela ainda tem mais metas, mas você tem. Gradativamente, mas agora ela não tá mais com aquela ansiedade, ela já aprendeu, né, Ju? Ela já come o chocolate dela. Outro dia ela tava comendo, eu vi, ela postou, colocou a postagem da refeição dela e o chocolatinho dela ali do lado, entende? Então é possível sim, você emagrecer com qualidade de vida e comendo o que você gosta, até chocolate. Ju, muito obrigada. E para mim assim foi um prazer te acompanhar, porque eu falo que o nutricionista que encontra uma paciente, né, ou uma aluna como a Ju, é algo assim que nos dá a maior satisfação. Por quê? Porque não adianta eu pesquisar, eu estudar, se a minha paciente não vai colocar em prática as minhas orientações. Então eu falo que é uma parceria, e a Ju realmente foi minha parceira, né, parceira aqui da clínica, da Estética Vinhal, aonde esse resultado só foi possível porque ela teve adesão ao protocolo, porque senão de nada adiantaria. Então, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada por deixar meu chocolatinho de todo dia. Isso, pode comer seu chocolate todo dia. Gente, olha, eu vou estar trazendo uma outra convidada que também vai dar o depoimento dela. Eu aguardo você. Tchau, tchau.